A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade. Entre 1939 e 1945, mais de 60 países se envolveram em batalhas que devastaram continentes, custaram mais de 70 milhões de vidas e mudaram para sempre a ordem mundial. Neste documentário, você vai acompanhar os principais eventos, batalhas e decisões políticas que definiram esse período sombrio da história moderna. A guerra teve suas raízes nas consequências da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, de 1919, impôs duras punições à Alemanha. Em meio à crise econômica e ao sentimento nacionalista, Adolf Hitler ascendeu ao poder em 1933. Com promessas de reconstrução e expansão territorial, o regime nazista começou a rearmar o país, violando acordos internacionais. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Estava iniciado o maior conflito da história. Nos primeiros anos, a Alemanha usou uma tática devastadora, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Combinando tanques, infantaria motorizada e apoio aéreo, os nazistas conquistaram rapidamente a Polônia, a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, os Países Baixos e a França. Em 1940, Paris caiu. Enquanto isso, a Itália, liderada por Benito Mussolini, se juntava ao eixo. A Europa parecia estar aos pés de Hitler. Mas a resistência britânica impediu um avanço ainda maior. Na Batalha da Inglaterra, a Royal Air Force conseguiu conter os ataques da Luftwaffe alemã. Em 1941, Hitler rompeu o pacto de não agressão com Stalin e iniciou a Operação Barbarossa. A invasão da União Soviética foi o maior ataque terrestre da história. Milhões de soldados cruzaram as fronteiras soviéticas. Moscou foi ameaçada, mas o avanço alemão foi contido com o rigor do inverno e a resistência feroz dos soviéticos. A Batalha de Stalingrado, entre 1942 e 1943, marcou um ponto de virada. Com pesadas perdas para ambos os lados, os soviéticos cercaram e derrotaram o 6º Exército Alemão. A partir dali, o eixo começava a recuar. Enquanto isso, no Oriente, o Japão, aliado da Alemanha, expandia-se pelo Sudeste Asiático. Em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, base naval dos Estados Unidos no Havaí. Em resposta, os EUA entraram na guerra. A partir daí, começaram as batalhas no Pacífico. A Batalha de Midway, em 1942, foi decisiva. Os americanos afundaram 4 porta-aviões japoneses. O equilíbrio de poder começou a mudar. A guerra no Pacífico seria brutal, marcada por combates em selvas, ilhas e por ataques kamikazes. Durante o avanço nazista, milhões de pessoas foram perseguidas, deportadas e assassinadas. O regime de Hitler implementou a solução final, o plano sistemático para exterminar judeus europeus. 6 milhões de judeus foram mortos em campos de extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores políticos também foram vítimas. Esses crimes de guerra deixaram marcas profundas e levaram à criação dos tribunais de Nuremberg após o fim do conflito. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram a maior invasão anfíbia da história. O dia D tropas americanas, britânicas e canadenses desembarcaram na Normandia, na França. A operação foi decisiva para libertar a Europa Ocidental do domínio nazista. Nos meses seguintes, Paris foi libertada e os aliados avançaram rumo à Alemanha. Pelo leste, os soviéticos empurravam as tropas alemãs de volta. Em abril de 1945, Berlim foi cercada. No dia 30 daquele mês, Adolf Hitler cometeu suicídio.
Pouco depois, em 8 de maio, a Alemanha se rendeu. A guerra na Europa havia terminado. Mesmo com a rendição alemã, o Japão continuava resistindo. Para forçar o fim do conflito, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, Hiroshima em 6 de agosto e Nagasaki em 9 de agosto de 1945. As explosões mataram instantaneamente mais de 100.000 pessoas e deixaram um legado de destruição. Em 15 de agosto, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão. Em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou oficialmente ao fim. A Segunda Guerra Mundial redesenhou o mapa político do mundo. Surgiram 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, iniciando a Guerra Fria. A ONU foi criada, a Europa foi reconstruída e o mundo prometeu nunca mais repetir os horrores do passado. Mas os impactos daquele conflito, sociais, econômicos e humanos, ainda são sentidos. Mais do que um capítulo da história, a Segunda Guerra Mundial é um alerta permanente sobre os perigos do autoritarismo, do extremismo e da intolerância. Segunda Guerra Mundial nos deixou uma herança de dor, mas também de lições fundamentais. Aprendemos que o silêncio diante da injustiça pode custar milhões de vidas, que o fanatismo, quando alimentado por medo e ignorância, pode tomar proporções incontroláveis, e que a paz não é simplesmente a ausência de guerra, é a construção constante do respeito, do diálogo e da solidariedade entre os povos. Relembrar esse passado não é reviver o sofrimento, mas sim garantir que ele nunca se repita. Gostou desse documentário? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Comente abaixo qual parte da Segunda Guerra mais te marcou. Até o próximo vídeo.